Que objeto moderno usamos de 6 a 8 vezes por dia e que nunca valorizamos? A resposta é o simples vaso sanitário. Tem gente nas redes sociais afirmando que usamos o vaso de forma errada a vida inteira. Em vez de sentar nele como em uma cadeira, deveríamos estar virados de frente para a caixa acoplada. Isso torna a estrutura e o formato do objeto muito mais lógicos, dando ao vaso usos diferentes. Agora você pode usar o reservatório de água como uma mesinha improvisada, servindo para apoiar o celular, alguns livros, um copo de leite ou talvez até um sanduíche. Excelente para quem adora fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Mas será que é uma boa ideia? Acho que não. Tem um problema. Os médicos advertem que ficar muito tempo sentado no vaso pode prejudicar o corpo. Na verdade, passar mais que 10 minutos no trono já é demais. Então nada de fazer o número 2 assistindo a uma série, ok? E fazer um lanche, pode? Em uma pesquisa feita no Reino Unido, 18% dos entrevistados disseram comer sentados no vaso. Então, se você faz isso, saiba que não é o único. Mas as bacias sanitárias estão cobertas por quase 500 mil bactérias por centímetro quadrado. Eca! Você quer isso perto da sua comida? O vaso sanitário não é a superfície mais suja que você encontra no dia a dia. Há muitas outras, como sua escova de dentes. Todas as manhãs, essa coisa que você coloca na boca tem 31 mil bactérias por centímetro quadrado. Depois, vem o teclado do seu computador. Se não for limpo corretamente, ele tem quase 200 vezes mais bactérias do que o vaso. Até seu smartphone é um problema. Um estudo feito em 2018 descobriu que os celulares são 7 vezes piores do que os vasos sanitários. Cá entre nós, quando foi a última vez que você limpou o seu? A maioria de nós treinou em outro objeto antes de usar o vaso sanitário. Você se lembra do nome dele? É o pinico. Ele era bastante comum na Idade Média. Na época, não existia vaso, só o pinico mesmo. E a única forma de se livrar do conteúdo dele era jogando tudo pela janela após o uso, principalmente quem morava em prédios altos. Na França, eles alertavam os transeuntes com a frase "Prenez garde à l'eau", que significa "cuidado com a água". Quando se escutava tais palavras, as pessoas sabiam que era para tampar a cabeça e sair correndo. Dizem que o rei francês do século XVII, Philippe Auguste, decretou que esse aviso deveria ser dado antes de cada jogada de pinico, justamente por ter ganhado um banho indesejado ao passar debaixo de uma janela. Alguém até poderia gritar de volta, "Segura aí!", esperando ser ouvido a tempo, mas não era algo garantido. Antigamente, pessoas com condições financeiras melhores tinham um guarda-roupa em casa. Isso te lembra alguma coisa? Sim, nosso atual guarda-roupas deriva dessa palavra inglesa. Na época, ele era parecido com um closet, mas com um recurso especial: um vaso sanitário. Acreditava-se que o mau cheiro do lugar ajudava a manter traças e insetos longe das roupas. O design desse vaso era simples: uma cadeira feita de madeira ou pedra, posicionada em cima de uma placa com um buraco embaixo. Os mais chiques eram instalados diretamente em cima de um fosso. Você também chama o vaso de trono de vez em quando? Existe um porquê. Esse eufemismo data da época do rei Louis XIV. Ele tinha o hábito de conduzir negócios reais enquanto estava sentado no vaso, usando-o como se fosse um trono. Dá até para encontrar uma réplica dele em Nova Delhi, na Índia, no Museu dos Vasos Sanitários. Sir John Harington, afilhado da Rainha Elizabeth I, inventou o primeiro vaso sanitário com descarga da Inglaterra em 1592. Nada mal para alguém que nunca tinha inventado nada. Ele era mais conhecido como poeta e, segundo algumas opiniões, não era dos melhores. Ele também contava casos inapropriados na corte e ganhou fama de ser o afilhado insolente da rainha. Para proteger seu próprio nome, Elizabeth o baniu para a cidade de Kelston, que ficava a 161 quilômetros de Londres. Durante seu tempo de exílio, ele idealizou seu vaso sanitário e o batizou de Ajax. Era uma engenhoca impressionante, com uma caixa d'água acoplada a um cano pequeno. Quando a descarga era ativada, lançava água na bacia para remover os dejetos. Pouco depois, a rainha autorizou a volta de John para Londres. Ele apresentou orgulhosamente sua nova invenção e ela ficou tão impressionada que encomendou uma para si.
Mas ter uma rainha como cliente não foi suficiente. A ideia do vaso com descarga não caiu no gosto do povo e ficou esquecida por alguns séculos. Aí, em 1775, Alexander Cummings melhorou o design do John criando um vaso com descarga e sem mau cheiro, e acrescentou o cano com formato de S que conhecemos hoje. Essas voltas do encanamento prendem os odores fortes dentro do vaso, longe de nossas narinas. Deveria haver um feriado nacional com o nome desse cara. Mas espera, você já ouviu falar que o inventor do vaso sanitário, na verdade, foi um homem chamado Thomas Crapper? Ele era profissional na área, pois trabalhava como engenheiro sanitário ou encanador no começo dos anos de 1900. Foi ele quem criou o primeiro mostruário com acessórios para banheiro. Ele até gravou seu nome, T. Crapper, nos produtos que vendeu. Wallace Rayburn enfeitou a história de Thomas em seu livro Flushed with Pride, The Story of Thomas Crapper, publicado em 1969. A biografia, que dizia que Thomas tinha saído de casa aos 11 anos para se tornar encanador em Londres, onde acabou inventando o vaso moderno, era totalmente falsa. Rayburn também escreveu sobre o inventor fictício do sutiã no livro Bust Up, The Uplifting Tale of Otto Titsling. O fato é que, por mais que as coisas tenham melhorado, os vasos sanitários ainda podem ser fonte de experiências desagradáveis. Espero que você não seja sensível. Já ouvimos todo tipo de histórias sobre cobras saindo de vasos. Mas isso é lenda, não? É raro, mas é possível. A maioria dos encanamentos de esgoto é mais seca do que as pessoas imaginam, permitindo que serpentes passem por eles com facilidade. A única água de verdade que elas encontram fica dentro do vaso, então elas acabam indo para lá. Uma família encontrou uma piton carpete fêmea dentro do banheiro de sua casa na Austrália. Ela tinha quase 2 metros de comprimento. Cara, acho que nunca mais vou conseguir relaxar no vaso. Existe um acessório chamado Multiflap que pode ser colocado no encanamento para impedir que isso aconteça. Ele permite que água e dejetos saiam, mas impede que qualquer animal entre. De nada! Quanto você está disposto a gastar com papel higiênico? Uma empresa australiana criou um rolo feito com ouro de 22 quilates. Vendido em 2013, ele custava $1.376.900. Espero que as folhas sejam triplas, pelo menos. Mas a modinha não durou muito, já que usamos cerca de 57 folhas de papel higiênico por dia. Só nos Estados Unidos, são usados 697 milhões de quilômetros de papel por ano. Enrolada, essa quantidade seria suficiente para ir ao sol e voltar. O papel higiênico só ficou comercialmente disponível em 1857, quando foi lançado em Nova York. Ele era vendido em embalagens com 500 folhas por 50 cents. Antes disso, os humanos usavam todo tipo de coisa, como folhas, pedaços de argila. Acha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo.
Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante. Ou mesmo apenas um clipe de papel. Qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes. Por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira. As margens do caderno não são para fazer anotações extras nem para fazer emojis. Elas foram inventadas para proteger o trabalho das pessoas, que costumavam viver com muitos ratos famintos por perto. Os animais mordiscavam o papel, comendo o trabalho delas. As linhas de margem foram colocadas lá para que as pessoas soubessem que deveriam começar a escrever, mas afastado da beirada, para não perder o conteúdo para um roedor faminto. Os copos individuais são um elemento-chave para qualquer churrasco, mas os copos vermelhos das festas americanas são ainda mais legais. Podem ser usados para medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda equivale a 150 ml, e a terceira corresponde a 355 ml. Se você gosta de leite no chá, experimente esta dica da próxima vez. Despeje pelo outro lado da caixinha. Assim ele respinga menos e é mais fácil de controlar. Os encostos de cabeça dos automóveis têm tudo a ver com conforto, e os que são removíveis têm a ver com segurança. Se você puxar um deles para fora, verá 2 barras de metal resistentes. Se ficar trancado ou preso dentro do carro, pode usá-las para quebrar a janela e sair. As camisas femininas têm os botões à esquerda, embora cerca de 85% das pessoas sejam destras. Faria muito mais sentido tê-los à direita. A questão é que antigamente, as mulheres ricas tinham empregadas domésticas para ajudá-las a se vestir. Então, para elas, os botões à esquerda tornavam as coisas muito mais fáceis, sabia? Aquela abinha... Esta é a maneira correta de usar uma escova de cabelo. Não a utilize na horizontal, segure-a na posição vertical. As cerdas são alinhadas verticalmente. Se você segurá-la horizontalmente, as cerdas começarão a dobrar. Faça o teste e confira como é melhor dessa maneira. Você entra em uma sala e tira os óculos escuros. Onde vai guardá-los? Vai segurá-los na mão ou pendurá-los na gola da camisa? Ou talvez colocá-los no bolso? A melhor maneira é deixar no bolso do peito, para que as lentes fiquem voltadas para dentro e apenas uma haste fique para fora. Assim, elas ficarão protegidas contra danos. De acordo com as regras de etiqueta, você deve sempre dar preferência para quem está saindo da sala, prédio ou elevador, e só depois entrar. Esta regra simples ajuda a evitar colisões e situações embaraçosas. Você tem rolos de pintura em casa? Digamos que esteja fazendo reparos e pintando as paredes. Vê como fica uma camada de tinta grossa no rolo? As pessoas o limpam de maneiras diferentes. Algumas passam água ou removem a tinta com uma faca ou papel. Mas há uma maneira mais fácil. Experimente rodos especiais para rolos de pintura. A forma de lâmina se encaixa perfeitamente neles e raspa toda a sujeira. Os palitos de dente estão sempre na mesa dos restaurantes e cafés. A maioria das pessoas faz uso deles incorretamente ao palitar os dentes depois de comer. A maneira correta e polida é fazer isso no banheiro. Você não precisa remover a camada de cobertura da pastilha para a máquina de lavar louças. Essa camada é minúscula. Basta colocá-la na máquina e a água a dissolverá. Sabe aquela sensação de felicidade quando você está com fome e encontra uma pizza na geladeira? Como vai reaquecê-la? Dá para fazer isso no micro-ondas ou no forno, mas há uma outra ótima alternativa. Aqueça uma frigideira e coloque um pedaço da pizza mais na lateral dela. Adicione um pouco de água no lado oposto. Em seguida, cubra com a tampa ou com papel alumínio. Cuidado aí! Depois de alguns minutos, retire e prove. Ficou perfeito, né?
Não escove os dentes com uma escova elétrica fazendo movimentos rápidos. Este dispositivo deve se mover para frente e para trás suavemente. Estas alças com botões na sua jaqueta têm um propósito. Elas foram inventadas para manter as da mochila bem paradas nos ombros, evitando que escorreguem. Experimente. Solte-as, coloque a mochila e prenda novamente. Mantenha a caixa com o furo para cima quando estiver servindo o suco ou leite. Assim haverá menos respingos. Sempre abaixe a tampa do vaso sanitário antes de dar a descarga. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja respingam e poluem todo o espaço quando você a mantém aberta. Muitas pessoas têm moedores de temperos na cozinha e a maioria apenas os agita para derramar na comida. Se você é uma dessas, pare aí mesmo. Basta virá-lo e rolar a tampa superior com furos. As especiarias cairão facilmente sem problemas. Você tem mau hálito? Como fazer para verificar? Dá para respirar na palma da mão e sentir, mas esse método não é eficaz. É muito melhor lamber o pulso. Não toque com a ponta da língua, e sim com a parte do meio. Cheire, e sim, é isso que as pessoas sentem quando você está falando com elas. Uma das maneiras de manter o hálito fresco é ficando em silêncio. Quando você fala muito, sua boca seca. Sem umedecer com saliva, muitas bactérias se acumulam nela, e é isso que causa mau hálito. Existe um espaço vazio entre os painéis na porta do forno. Você pode colocar uma escova lá para limpar o vidro. A entrada para este espaço fica na parte inferior da porta. Abra ali e empurre a escova pelo orifício. Há muitas maneiras de separar a gema da clara de um ovo cru. Você pode usar colheres especiais ou fazer isso com uma garrafa. Outras pessoas derramam lentamente a clara pela casca. Nenhum dos métodos é fácil, especialmente se estiver fazendo pela primeira vez. Mas é possível remover a gema com muito mais eficiência, sem nenhum equipamento extra. É só colocar o ovo cru em um prato e tirar a gema, com as próprias mãos. Mas antes disso, unte os dedos com alho. Sabia que é melhor lavar o arroz com água fria antes de cozinhar? Ela ajuda a separar os grãos secos. Durante o cozimento, os grãos lavados não grudam. Isso deixa o arroz soltinho e delicioso. A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocá-lo no micro-ondas. Corte a ponta fora e deixe no aparelho por 20 a 30 segundos. Pronto! Agora é só descascar facilmente. Você sabe como abrir corretamente um pacote de espaguete? Pegue com as duas mãos. Segure-o na vertical e bata a parte inferior contra a mesa. Não tenha medo de usar força. O lado de baixo da embalagem deve tocar uniformemente a superfície da mesa. Um pequeno desvio pode danificar seu macarrão. Você também pode abrir batendo fortemente atrás do pacote com a palma da mão, mas essa opção requer mais prática. Você não precisa embrulhar sua mala com filme plástico protetor quando vai viajar. Dá para usar uma camiseta em vez disso. É só colocá-la na mala com capa e não perder seu tempo e dinheiro envolvendo tudo com plástico. Aqui está a maneira certa de fechar um saco de lixo sem deixar aquele buraco no meio. Não amarre essas tiras finas juntas. Segure-as no topo, faça um nó e o enrole através do laço. Agora ele está bem fechado. Eis a melhor maneira de abrir um saco de salgadinhos em uma festa. Coloque-o na horizontal, dobre 2 cantos do mesmo lado e enrole um pouco desse lado para... Um neurotransmissor que nos faz sentir prazer em um nível excessivo. Isso causa vício e faz com que tudo mais pareça chato. Portanto, quanto mais você se recompensa com o olhar às redes sociais quando uma tarefa é realizada, mais difícil será concluir a próxima. 20 minutos de exercício são uma recompensa perfeita para o corpo e a mente. A atividade física deixa sua dopamina em um nível normal e bombeia mais sangue para o cérebro. Seus músculos podem ficar cansados após um treino, mas você estará mais concentrado do que nunca. O exercício ajuda nosso corpo a produzir neurotransmissores essenciais, como endorfinas e serotonina. A propósito, mesmo as tarefas domésticas mais simples contam como exercício. Talvez esteja mais do que na hora de tirar o pó das prateleiras? Se você está tendo problemas para aprender algo novo, tente ensinar. Será necessário explicar o conceito e também encontrar quaisquer erros que possa cometer. Suponha que você esteja lutando com um item desafiador de matemática. Tente assistir a um vídeo no YouTube e, em seguida, convide um amigo para ensiná-lo sobre o assunto. 5 horas de estudo e nada de resultado? Talvez esteja muito silêncio. Ponha músicas boas que irão estimular sua criatividade e o ajudarão a encontrar a solução mais rapidamente. Instrumentais melódicos são a melhor escolha. Eles aumentam os níveis de dopamina em até 9%. Algumas empresas que introduziram a música como parte de sua cultura corporativa afirmam que a produtividade da equipe aumentou 40%. Sempre que se sentir desmotivado diante de uma tarefa gigantesca, tente não fazer tudo de uma vez. Divida em várias subtarefas. Primeiro, trace o plano.
defina os pontos-chave, escreva o discurso e, a seguir, pense em uma apresentação. Não se esqueça do sistema de recompensa, fazer carinho no seu gato ou comer um pedaço de bolo. Ao realizar qualquer uma das tarefas, recompense-se liberando um pouco de dopamina. Limpar a mente pode ser uma excelente maneira de torná-la mais produtiva. A comida certa pode ser a melhor maneira de refrescar o cérebro. Ele precisa de ácidos graxos para oxigenar, então peixes, nuts e sementes são um combustível certo. Uma boa noite de sono também é essencial para se sentir bem, mas se você precisa aumentar sua atividade cerebral aqui e agora, experimente uma soneca revigorante. Apenas de 45 a 60 minutos são suficientes. Sim, provavelmente este parece um hábito de sono ruim, mas na verdade aumenta a atividade cerebral e melhora a memória. A pesquisa mostrou que as pessoas que tiveram permissão para tirar uma soneca rápida de 1 hora conseguiram lembrar novas palavras com mais facilidade do que aquelas que assistiram a DVDs. Uma excelente maneira de treinar seu cérebro é desenhar um mapa. De cabeça, mapeie a cidade em que você mora, supondo que não seja Monoi, aquela com a população de uma pessoa. Inclua ruas e locais de interesse significativos. Se parecer muito fácil, desenhe o mapa do Brasil, ou dificulte um pouco e faça o dos Estados Unidos, incluindo todos os estados. Isso estimula a memória e a criatividade e ativa diferentes áreas do cérebro. Use sua mão não dominante para aumentar a atividade cerebral. Experimente trocar de mão enquanto almoça, coça as costas ou quando for pegar um lanche na geladeira. Até escovar os dentes parece complicado quando se usa a outra mão. Quanto mais você fizer isso, mais vivo seu cérebro ficará. Outra atividade rápida é listar 2 objetos que começam com cada letra do seu nome ou sobrenome. Então, se você for Marcos, pode ter maçarico, mesa, arame, abajur, rede, roda, casa, cúpula e assim por diante. Muito fácil? Reordene os meses, em ordem alfabética. Você começará com abril, agosto e assim por diante. Faça isso sem caneta e papel para que seja um verdadeiro desafio. Ainda está muito fácil? Experimente a ordem alfabética inversa. Só uma dica: setembro vem primeiro. Aqui está um treino para o cérebro que você pode fazer agora. Marque seu cronômetro para 60 segundos e estude essas 8 palavras não relacionadas: cadeira, dentista, sapatos, repolho, esquilo, porta, ferradura, jarro. Agora faça uma pausa e realize outra coisa por 10 minutos. Em seguida, tente se lembrar das palavras. Aqui vai outro para fazer agora. Olhe ao redor e encontre 5 objetos verdes e 5 vermelhos. Isso treina seu cérebro e seus olhos. Vamos tentar outro jogo para aumentar a energia do seu cérebro. Aqui está a palavra sono. A tarefa é mudar uma letra de cada vez, até que a palavra sono se transforme em tira. Resposta: sono, sino, sina, tina, tira. Seja gentil com sua memória de curto prazo. Todos temos nossos limites, portanto... Que tal comer banana com maionese? Ou mergulhar picles em pasta de amendoim? Essas combinações de comida parecem ser estranhas, mas será que o gosto é bom? Bem, experimente. Oreos com mostarda pode se tornar seu prato preferido. Tá legal, siga minha linha de raciocínio. Tomates com pasta de amendoim. Coloque várias fatias de tomate sobre um pedaço de pão e espalhe um pouco de pasta de amendoim em cima. Ou simplesmente coloque uma camada grossa de pasta de amendoim em cima da metade de um tomate. Essa combinação fica deliciosa e é bastante popular entre os comilões. Nutella com batata frita. O sal costuma intensificar os sabores. É por isso que se você mergulhar uma batata frita na Nutella, esse famoso creme de avelãs vai ficar mais docinho e gostoso. Outra forma de se deliciar com batatas fritas é tomando achocolatado enquanto as come. Banana com bacon. Uma fatia de bacon crocante e temperadinho, combinada com uma banana docinha, é uma mistura perfeita. Coloque esses ingredientes sobre uma fatia de pão, acrescente um pouco de pasta de amendoim e... o sanduíche perfeito está pronto. Picles com sorvete. Bem, confesso que essa combinação pode não agradar a todos, mas há comilões que acham essa mistura inusitada de doce e salgado, ácido e leitoso, estranhamente deliciosa. Queijo cheddar com torta de maçã. Hoje em dia, ninguém mais se surpreende quando servem queijo fatiado com maçãs frescas. Mas já que esses alimentos combinam tão bem, por que não dar um up nesse combo?
Dizem que a ideia de acrescentar queijo cheddar a tortas de maçã surgiu na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Batata frita com mel. Se quiser tornar suas batatas fritas mais empolgantes e diferentes, o mel pode ajudar nisso. Seu sabor adocicado vai complementar o sal das batatas. Há restaurantes que até têm mel no cardápio de molhos. Banana com maionese. Não vai despejar um monte de maionese em cima de uma banana descascada e enfiar na boca. Estou sugerindo montar um sanduíche de banana, passando um pouco de maionese nas fatias de pão. Você se surpreenderá. Chocolate com batatas chips. Essa combinação de doce e salgado é muito gostosa. É por isso que tanta gente adora chips com cobertura de chocolate. E muitas marcas já incluíram essa mistura em suas linhas de produção. Hambúrguer com geleia. Hoje em dia é possível pedir esse combo na maioria dos restaurantes e ninguém vai achar você maluco. Bem, quase ninguém. Cada vez mais pessoas estão preferindo a geleia do que o ketchup. Pipoca com leite. Alguns indivíduos substituem o cereal matinal por pipoca e despejam leite em cima, afirmando que esse prato é tão gostoso quanto o cereal. E aí, vai encarar? Chocolate branco com caviar vermelho. Dizem que essa mistura inusitada de comidas foi criada por um chefe famoso. Ele ficou impressionado com o tanto que o sabor salgado do caviar suavizou a doçura do chocolate branco. Se você gosta de sabores agridoces, vai adorar esse aqui. Pasta de amendoim com picles. Vamos supor que você não esteja tão empolgado com a ideia de mergulhar picles diretamente na pasta de amendoim. Neste caso, é só combinar esses ingredientes em um sanduíche. O sabor ácido do picles vai diluir a consistência grudenta da pasta de amendoim. Melancia com sal. Quem nunca experimentou essa combinação saborosa geralmente pensa que o sal elimina a doçura da melancia, mas é justamente o contrário. Uma pitadinha de sal vai apenas realçar o sabor dessa fruta. Manga com pimenta malagueta. Se você adora comidas apimentadas, essa combinação vai surpreendê-lo. Basta salpicar um pouquinho de pimenta em pó sobre uma manga fatiada e apreciar a explosão de sabor. Pasta de amendoim com bacon. Lembra do combo de banana com bacon? Dessa vez, substitua a banana por um pouco de pasta de amendoim. A suavidade dela vai entrar em contraste com a crocância do bacon. Mas cuidado, essa mistura pode ser viciante. Sorvete com molho de pimenta. O jeito mais eficaz de apagar o fogo causado por comidas apimentadas na sua boca é tomando leite. Então por que não usar essa dupla desde o início? Pingue um pouquinho de molho de pimenta no seu sorvete de baunilha para satisfazer sua alma aventureira. Chocolate com abacate. Não é só acrescentar um pouquinho de chocolate na sua torrada com abacate. Você também pode fazer um milkshake de dar água na boca com essa dupla. A textura amanteigada do abacate vai complementar perfeitamente o sabor do chocolate e faz até rima. Hambúrguer com pasta de amendoim. Hambúrgueres com geleia são uma combinação agridoce, mas com pasta de amendoim, o sabor salgado do lanche fica mais acentuado. Em vez de espalhar pasta de amendoim derretida sobre seu hambúrguer, coloque-a na preparação dos bifes. Seu hambúrguer ficará muito mais suculento. Oreos com mostarda. Quem já provou esse combo jura de pés juntos que os sabores combinam perfeitamente. Abra um biscoito Oreo, tire o recheio e o substitua por mostarda alemã. Você não vai se arrepender. Pasta de amendoim com maionese. Essa é uma das combinações mais bizarras que se pode imaginar em um sanduíche, mas sua história é longa. As pessoas começaram a misturar pasta de amendoim, que é rica em proteínas, com maionese, cheia de gordura, durante épocas mais difíceis. Mas depois o sanduíche ficou, pois a combinação caiu no gosto do povo. Pizza com mel. O mel quente pode ser uma inesperada, mas maravilhosa cobertura para a pizza. Por exemplo, essa é uma ótima forma de equilibrar o excesso de sal que vem em pizzas de pepperoni. Então, quando for preparar uma pizza em casa, coloque um pouco de pepperoni e pimenta em cima dela e depois cubra tudo com mel. Pode me agradecer depois. Azeite de oliva e sorvete. Para obter um combo mega delicioso de salgado com doce, coloque um pouquinho de azeite e sal marinho em cima do seu sorvete de baunilha. É sério, é muito gostoso. Pasta de amendoim com molho de pimenta sriracha. Aqui está... E a Sally com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos para lavar as mãos sempre que precisar. Para fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa.
Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais para levar para uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo. Leve-os para casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e colhe os palitos uns nos outros para fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto, sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira incrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica para capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça para baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa. Quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente. Espere secar e pronto. Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear para tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue 4 potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, colhe metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro. Prenda uma corda no topo da tábua, dos dois lados, para servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas. Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione pepperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto, agora você tem um macarrão super delicioso. Sabia que miojo também é ótimo para acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha para fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca para cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental para deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box para montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma mata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque para construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente para guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Para facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda para lá e para cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver 2 garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata para fazer um castiçal ou um mini fogão para cozinhar. Faça Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira.
Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés, tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar um anel sobre o gancho. Assim é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga. Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira.
Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu